Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero gravar esse vídeo para responder uma pergunta. Uma pergunta que pode angustiar você, talvez já angustiou, você que está no ministério ou pensa estar no ministério. E a pergunta é, será que eu tenho um chamado? Será mesmo que eu tenho um chamado para o ministério? Será que eu tenho um chamado para me envolver na obra? Então, deixa eu te responder essa pergunta. A primeira coisa é que Deus nos chamou como seres humanos para representá-lo. Ele nos colocou aqui nessa terra dizendo para nós para nós dominarmos sobre essa terra. Você sabe que Adão foi colocado aqui e Satanás estava aqui nessa terra. E Deus ordenou, dentre várias coisas, que ele dominasse sobre todo animal que rasteja. E Satanás, a serpente, estava aqui. E você sabe que aconteceu justamente o contrário. Satanás conseguiu injetar o mal. Mas Deus não desistiu do seu plano. Deus, então, depois de um tempo, ele chama Abraão e ele começa um povo, e Deus fala a esse povo que esse povo iria representá-lo. Lá em Êxodo 19, 5 e 6 diz o seguinte, eu vou ler. Deus estava falando para Moisés falar para o povo: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Deus, ele gerou o povo de Israel através de Abraão com essa intenção. E você sabe que depois de muito tempo vem o Senhor Jesus, faz discípulos e ordena a esses discípulos que o evangelho fosse pregado por todo mundo. E Deus manda os seus discípulos fazerem discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a guardar todas as coisas. E então Deus, ele trabalha com homens que ele chama. E a vontade de Deus é que não fosse apenas um ou outro, mas que fosse todo um povo. E isso você vê em Êxodo, isso você vê Jesus falando. Pedro vai falar em 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos um povo de sacerdotes, somos um povo de líderes, um povo um povo que representa Deus e que tem um chamado para isso. De uma forma ou de outra, eu quero dizer para você que você tem um chamado. A luz, ela é para dominar sobre as trevas, ela é para fazer toda a diferença. O sal é para fazer a diferença, é para dar gosto. Então, eu quero dizer para você, não duvide do seu chamado. Não duvide do seu chamado. Se você é alguém que já recebeu o Senhor Jesus e tem esse desejo de se envolver na igreja local, de ser um missionário, de ser um pastor, pode ser que você não tenha clareza de como isso vai acontecer, mas eu tenho certeza, eu posso dizer para você, que Deus te chamou. E por que as pessoas têm essa dúvida? O primeiro motivo é por cegueira espiritual. Eu coloquei aqui alguns versículos, algumas palavras, para você ter clareza que Deus ele quer usar todos. A igreja, ela é o corpo de Cristo, e no corpo todo membro tem que funcionar. Todo membro tem que ser útil. Não há possibilidade de você ser um membro no corpo de Cristo que seja inútil. Não existe isso. Deus, ele quer usar você. Então, abra os seus olhos espirituais para enxergar isso. Um segundo motivo é porque o inimigo, ele muitas vezes, ele nos acusa falando que nós não somos ninguém, que nós não temos capacidade, que a gente não tem condição de ser usado, que a gente não sabe falar direito, que a gente não é inteligente o suficiente. Isso tudo é mentira. Isso tudo são acusações. O diabo, ele morre de medo que você descubra o seu chamado. Ele morre de medo que você descubra quem você é em Cristo e como Deus pode te usar. Eu estou aqui para te motivar que você pode ser tremendamente usado por Deus. Um terceiro motivo é o clericalismo. Hoje as igrejas funcionam nessa base, em que alguns sabem muita coisa, tem um homem lá na frente que sabe tudo e os outros não sabem nada. Os outros estão ali para serem apenas espectadores e achando que nunca vão estar prontos para serem usados por Deus. Mas eu quero dizer para você, por onde começar? Se Deus quer me usar. Se Deus tem colocado coisas no seu coração, se Deus tem colocado o desejo de você pregar o evangelho, liderar pessoas, fazer discípulos, você deve dar passos adiante. Talvez você se preocupe, mas se não for vontade de Deus fazer assim um assado, eu quero dizer, ande para frente. Ande para frente, dê um passo. A palavra de Deus, ela tem uma promessa muito preciosa, eu quero deixar essa promessa com você. Lá no Salmo 37, 23 diz o seguinte: confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita.
Então, eu quero dizer para você, se você ama Deus, se você quer servir a Deus, se você sente esse desejo de fazer algo mais, ande para frente, dê um passo, porque o Senhor vai confirmar. O que tiver que corrigir, Ele vai corrigir. O que tiver que ajustar, Ele vai ajustar. Foi assim que aconteceu na minha vida. Deixa eu falar, com 13 anos de idade, eu senti muito forte no meu coração um chamado para o ministério. E a primeira visão que eu tinha de ser chamado para a obra de Deus, ser chamado, foi de ser um missionário. Eu falava para todo mundo, eu estou disposto a ir para a África, comer uma comida completamente diferente. Eu falava que eu estava disposto a comer formiga. Eu estava disposto a ir para lá e ser usado por Deus e pregar o Evangelho. Eu tinha uma ideia muito romântica, talvez, de como ser usado por Deus. E, claro, Deus vai chamar para lá. E eu fui me preparar, eu fui para o ministério, eu fiz cursos, eu fiz seminário teológico, fiz faculdade de teologia, já plantei uma igreja e estou envolvido hoje no ministério de muitas formas. E agora estou aqui, querendo motivar outras pessoas para atenderem o chamado de Deus. Então, o chamado você tem. Talvez você pode ter dúvida onde exatamente Deus quer te usar. Mas eu quero dizer, continue dando passos, o Senhor vai confirmar. Tá? Então não retroceda, não se veja como não se veja como mais um no meio da multidão. Deus não quer isso. Deus nos chamou para sermos um povo de sacerdotes, um povo de missionários, um povo de pastores, um povo de discipuladores, um povo de profetas, um povo que de fato carrega a presença de Deus, representa Ele aqui, prega o Evangelho. Deus vai te dar clareza. Amém? Então era isso que eu queria dizer para você hoje. Deus, Ele vai mostrar para você como que Ele quer te usar. E se você gostou desse vídeo, então clica aí no joinha, para que assim o YouTube possa ver que esse vídeo é importante. Se você quer deixar seu comentário, faça isso. Eu quero motivar você também a se inscrever aqui no meu canal. Inscreva-se no meu canal para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos. E se você quiser estar preparado espiritualmente para o seu ministério, se preparar espiritualmente para a função que você já exerce na sua igreja, seja qual for, eu queria que você conhecesse, tá, o link aqui na descrição, toquemdeus.com.br. ali eu tenho um programa de crescimento espiritual para aqueles que querem servir a Deus. E se você quiser também, eu tenho um e-book grátis que eu acabei de lançar, tá aí na descrição, que ele se chama 6 atitudes definitivas para vencer a tentação. Se você quer crescer no relacionamento com Deus, vencer o pecado, vencer a tentação e ser alguém separado para o Senhor, eu quero motivar você a baixar aí gratuitamente o e-book, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.